Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer um tutorial de V-Ray a pedido de vocês. Como na votação vocês pediram aí mais tutoriais sobre o V-Ray, e em específico várias pessoas já me pediram, eu já vi em vários fóruns o pessoal perguntando como se faz uma grama legal no V-Ray, então hoje eu vou ensinar para vocês. A ideia aqui é mostrar para vocês como fazer uma grama rápida que fique interessante. Então, vocês devem saber que existem aí milhares de formas de se fazer as coisas no 3D. Pode ser que exista uma forma melhor de se fazer grama. Eu vou mostrar para vocês um recurso para que você consiga fazer rápido e bonito, ok? Então tá, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui uma cena, tenho aqui algumas luzes aqui para conseguir trazer um pouco de informação para a cena. As luzes aqui de cima, uma aqui para dar sombra e duas luzes de contra ali. Tem algumas rochas e essas copas aqui de árvores servem para dar uma sombra na cena. Depois vocês vão ver ali, vou explicar isso melhor, ok? Basicamente é uma cena simples. Uma coisa importantíssima para você pensar antes de você fazer a grama é que uma coisa que ajuda muito são os pequenos detalhes que você coloca no meio da grama. Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas pedrinhas, joguei algumas vegetações aqui, alguns raminhos aqui. Tem essas pedras maiores, então esses pequenos detalhes vão dar um tom de realismo um pouco maior. Se você não tem jeito, tem que ser um gramado completamente livre, como por exemplo, se você for fazer um campo de futebol, você provavelmente vai ter que ter um campo com um gramado completamente livre. Aí não tem jeito mesmo, você tem que trabalhar essa grama o máximo possível para ela ficar bem realista, ok? Mas se você tem como colocar alguns detalhes, isso vai dar aí um ganho na sua imagem e fica mais fácil de você atingir um bom resultado com menos esforço. Para estar utilizando aí, fazendo a nossa grama, eu tenho aqui o plane do chão aqui. Ele precisa ter algumas subdivisões, como vocês podem ver aqui. Essas faces aqui vão ser onde vão ser aplicadas aí o nosso V-Ray Fur, que vai ser o recurso que vamos utilizar. E com o V-Ray Fur nós vamos conseguir fazer aí a nossa grama, ok? Então lembrando que o único detalhe é que você precisa ter algumas faces, de preferência muitas. Nunca tenha um plane com uma única face, porque isso vai estragar completamente seu cálculo. Então daqui para mais faces, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui no nosso painel de criação, vamos lá na opção V-Ray, e você tem aqui o V-Ray Fur. Para que ele serve? Ele serve para fazer pelo, serve para fazer grama, serve para fazer cabelo, qualquer coisa que seja desse gênero, ok? Então a gente vai fazer ele aqui, vai usar para fazer grama no nosso chão aqui. Para isso, a gente seleciona o chão, ele precisa estar selecionado e clica aqui em V-Ray Fur. Logo em seguida, não altera as configurações aqui não, já vai no painel Modify e aí a gente vai configurar ele aqui. Vou explicar para vocês os parâmetros e nós vamos configurá-lo, ok? Então, primeiro, o lente é o tamanho dele. Ele não precisa ser muito grande, acho que 0,05 acredito que esteja bom. A gente vai fazer alguns testes. O thickness é espessura, o fio de grama não é muito espesso. A gravidade aqui vai servir para controlar o quanto que esses fios vão sofrer com a gravidade. O bend e o taper aqui servem. O taper é para que a ponta dele fique pontiaguda. Então ele tem a base maior e a ponta ela vai ser como se fosse um triângulo, vamos dizer assim, a forma geral da nossa folha. Então o taper a gente deixa em 1 para que a ponta seja extremamente pequena. E o bend é para dobrar aí a nossa grama. Deixar 1 aqui e com a gravidade a gente meio que vai ajustar isso. Então vou colocar aqui 0,5. Ok. Variação de direção e variação de tamanho. Isso aqui vai ajudar a criar aí, quebrar o padrão do nosso gramado. Ok? Aqui a gente tem também outro parâmetro que é importante, que é o quanto por área.
Então, quando eu aumento aqui, vai aumentar a quantidade de grama que a gente vai estar aplicando nesse chão. A gente vai ter que ver isso aqui na hora de testar o render, ok? Então, vamos fazer a textura dessa grama. É importante aqui a gente pegar um material novo, do tipo V-Ray. Vamos lá no Diffuse e já seleciona o bitmap. O bitmap precisa ser, pegar aqui grama, precisa ser uma grama que tenha uma variação de cor que nos auxilia aí. Então, por exemplo, essa aqui seria ruim porque ela tem algumas áreas que tem uns tons que não lembram muito grama. Essa aqui, deixa eu ver se ele... Opa. Essa aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui tem umas áreas que são muito, umas áreas estão muito esbranquiçadas e um pouco mais marrom aqui, ó. Assim seria legal, mas a variação desse verde aqui não está muito próximo de um gramado. Essa daqui seria boa, ajudaria a gente. Essa aqui já não é tão legal por conta dessas áreas que estão com tons que não são de grama. Então essa aqui seria a ideal para a gente. Você vê que não tem muito branco estourado e percebe que tem alguns tons de verde de gramas, da grama um pouco mais nova e dela um pouco mais morta. Ok? Essa textura aqui seria o ideal. Vamos ver ela aqui. Ela é... acho que é essa aqui. Não. Cadê? Acho que é essa. Essa daqui. Então vamos selecionar ela. Aqui, para a gente criar uma variação, eu já vou copiar ela e jogar no reflexo. Colocar como instância e abrir aqui um pouco o glossiness. Isso vai fazer com que nós consigamos aí ter um reflexo na nossa grama. E vamos pegar aqui o bump também e colocar aqui como instância. Ok? Basicamente é isso. Vamos testar para ver como vai ficar. Vou aplicar nela aqui e a gente precisa fazer a textura do chão. A textura do chão, como não é algo que vai aparecer muito, vai aparecer praticamente nada ali, você precisa ter um tom muito específico de chão. Você pode deixar verde, para ele ali meio que se mesclar com a grama, mas o mais legal é você deixar ele num tom marrom ou num tom próximo de terra mesmo, para que fique ali um contraste legal entre a grama e o chão. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar aqui no Diffuse um Smoke e vou pegar aí o tom específico que eu quero para o chão. Você pode também, se você achar melhor, procurar uma textura que fique boa para o chão. Como não vai aparecer muito, para mim esse Smoke já resolve. Então, aplicar o Smoke aqui no Plane e com o V-Ray Fur selecionado, você pega a grama e clica aqui que ele vai aplicar o material. A gente já tinha aplicado, mas só para ressaltar isso aí, ok? Vamos fazer o nosso primeiro teste. Na parte do render, eu vou colocar aqui para renderizar e vou pausar o vídeo para que vocês não tenham que esperar o render, ok? Vamos deixar só ali carregar aqui. E olha, olhando aqui, dá para perceber que falta grama. Dá para ver aqui que o tom da grama em si já está até ok, mas ele está aí muito ralo, está deixando passar muito e a gente vai aumentar então a quantidade de grama da nossa cena, ok? Se a gente vem aqui no por área e aumenta aí, vamos dobrar essa quantidade. Quando for fazer teste de coisas muito pesadas no V-Ray, sempre faz um region ali, de uma região que vai te dar a informação que você precisa e testa. Ok? Vou ligar de novo aqui, a prévia. Vamos ver como vai ficar. Ó, agora a gente já consegue ver aqui, já começou a ficar bem mais interessante.
Talvez só o fundo ser um marrom um pouquinho mais claro, isso já ajuda a gente aí, ok? Vou cancelar aqui e pegar aqui o tom do chão, deixar um pouco mais claro, que está muito escuro, ok? Vou ver aqui também como está essa distribuição ali. Aí. A ideia aqui de usar esses dois tons é só para criar uma variação. Como é algo que quase não vai aparecer, a gente pode fazer assim. Para mim é mais importante o tom do chão do que a imagem em si, porque ela mal vai aparecer. Ok? Vou fazer mais um teste e acredito que já esteja interessante. Vamos dar um render aqui. Aí, eu fiz então aí o pulo do tempo de render para vocês não ter que esperar. E eu acredito que a qualidade já está ok, já está interessante. Como eu disse aí, recapitulando, é importante que você tenha aí alguns elementos que colaborem aí com a sua grama, quando possível. Essa grama aqui é uma grama meio rústica, vocês devem ter percebido. Existem vários tipos de gramados e depende muito da proximidade que você tem da grama. Por exemplo, se você tem um campo de futebol enorme, você vai tirar uma câmera lá de cima, se você fizer um gramado assim é desperdício, porque esses detalhes não vão aparecer. Esse é um gramado legal de você mostrar quando você vai ter uma cena mais próxima. Ok? Vou mostrar para vocês aí, vocês viram que deu 12 minutos para a gente setar aí, configurar. Teve mais a minha explicação, em 10 minutos daria para ter feito. Eu vou salvar essa imagem aqui e mostrar para vocês aí algumas coisinhas que vocês podem fazer no Photoshop na pós-produção para dar um ganho aí nesse gramado, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês então um truque que dá para a gente fazer. Primeiro você aperta Ctrl J e coloca aqui como Screen, ele vai duplicar a camada aí. Deixa eu conseguir dar uma clareada aí na cena. E você pega a borracha e apaga as partes onde a luz estourou. Então aqui assim, ó, eu passo a borracha e vou aí deixar essa área menos estourada, ok? E beleza. Lembra que eu comentei que eu tinha colocado lá as copas das árvores? Era para dar essa sombrinha aqui no fundo. A gente pode deixar ela mais forte, passando a borracha aqui assim, criando esse contraste, ok? Agora você vai criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, para criar uma nova camada. Clica aqui e escolhe o tipo Overlay para essa camada. Escolhe o Brush aqui e pega um tom, tem que ser um tom muito, tem que ser esse tom bem específico aqui de laranja, ó. Não muito forte, não muito fraco, mais ou menos assim. E deixa a opacidade desse brush baixa, deixa uns 4%. Botão direito você pode definir o tamanho dele, não deixa ele muito grande para a gente conseguir pintar. E a gente vai criar aí um contraste, então vai passando ele aqui assim, ó, nesse lado, para esse lado ficar um pouco mais alaranjado, um tom um pouco mais quente. Vou aumentar um pouquinho aqui, uns 13 acho que tá bom. Aí clica aqui agora e pega um tom mais frio, que é um azul aqui. E aí essa área aqui a gente pinta aí com um pouco de azul. Você vai ver que isso dá uma quebra na sua imagem, ela começa a perder a cara de 3D aí. Ok? Se você achar que você pintou muito forte, mexe aqui na opacidade e deixa ela menor ou maior. Ó. Ajusta aí no tom que você quer. Aí, Ctrl Shift Alt E, ele vai pegar tudo que a gente tem aqui embaixo e criar uma camada igual com tudo numa camada só. Vem aqui em Multiply, você vai ver que deu uma escurecida, seleciona aqui a ferramenta quadrada aqui de seleção, joga 200 aqui em cima, nessa opção aqui. Clica e arrasta e seleciona tudo e depois dá um delete. Você vai ver que ele vai dar essa escurecida aqui na borda do seu 3D. Ok? No mais, é só isso.
Fica aí a dica de como fazer um gramado rápido no V-Ray. Existem, como eu disse, N formas de você fazer um gramado. Você pode fazer usando o V-Ray Fur, você pode fazer usando o Hair and Fur do Max, você pode fazer usando o Displacement, você pode fazer a grama utilizando o Scatter para distribuir objetos, você pode usar usando Proxy. Então existe aí uma infinidade de formas de você fazer uma grama. O que é importante é o seguinte, eu mostrei para vocês uma forma que vocês viram que em 10 minutos está pronto. Então, se você estivesse trabalhando ou se você trabalha, você sabe que o mercado de trabalho você nunca tem tempo para fazer as coisas. Então, você tem que ter uma forma que seja satisfatória e rápida. E essa foi uma das formas que eu ensinei para vocês, ok? Deixa no comentário o que vocês querem ver aí no canal, vídeos sobre o que vocês querem ver, eu vou dar duas opções aí. Modelagem. Então, se você quer ver um vídeo sobre modelagem, sobre como fazer aí com o 3D Max algum tipo de modelagem de objetos, de cadeiras, de sofá, etc., do que você quiser, coloca aí na descrição. Ou texturização aí com o V-Ray, uma texturização mais avançada. Por exemplo, se você prestar atenção aqui nessa rocha aqui, eu tinha feito várias camadas de texturas, algumas, tem aqui a textura da rocha, depois tem a desse limo que vem aqui por cima, aqui tem a sujeira que escorreu, então eu fiz várias camadas de textura uma por cima da outra para dar esse efeito. Então você pode escolher aí modelagem ou então de texturização. O nosso vídeo sobre mercado de trabalho, eu estou organizando ele, eu estou montando ele bonitinho, então vai sair no canal. Vocês só precisam ter um pouco de paciência e enquanto isso você pode escolher entre essas duas opções e deixar aí nos comentários, ok? Não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um abração e tchau, tchau.